Caro povo de Deus, nós estamos acompanhando a liturgia do tempo comum nestas semanas. Nós estamos dentro do livro do Êxodo, o segundo livro do Pentateuco. E esse livro do Êxodo é um livro muito especial porque narra a saída do povo do Egito, a aliança que Deus faz com o seu povo. Olhando para essa história tão bela que nos narra o texto do Êxodo, nós temos esse painel. Que narra grandes eventos do Pentateuco, do Êxodo. O mar vermelho que se abriu quando Moisés se colocou diante desse mar vermelho. Foi a história que nós refletimos na segunda-feira passada. Moisés conduz o povo para a liberdade e se depara com essa grande muralha que era o mar vermelho. Eles tinham que atravessar o mar vermelho. E Moisés tem essa confiança em Deus, que Deus vai agir, não vai deixar eles morrerem ali nas mãos do exército de Faraó. E Deus convida Moisés a levantar a sua vara e diante dessa ação de Moisés, esse gesto de Moisés, o mar se abre. Eu acho isso muito belo porque Deus poderia simplesmente abrir e pronto, acabou-se. Mas ele pediu para que Moisés levantasse a vara e esse gesto foi o que marcou, não é, essa abertura do Mar Vermelho. Então também Deus nos convida a ter atitudes, ações, se colocar em obediência à oração para que os obstáculos, o Mar Vermelho das nossas vidas possa se abrir e a gente possa passar. Nós então vamos continuando a narrativa do Êxodo. Moisés vai conduzindo o povo no deserto, eles conseguem então se livrar do faraó e chegam à montanha do Sinai. Nós temos aqui essa representação, mais no amarelo e no laranja, como sendo a montanha do Sinai. E nessa montanha do Sinai, Moisés, quando está conduzindo o povo, sobe essa montanha. E é muito belo, são muito belas as narrativas que existem da subida de Moisés à montanha. Queria me deter aqui em alguns pontos sobre essa subida à montanha. Queria sugerir que as pessoas que tivessem um pouco de interesse procurassem escutar o vídeo da reflexão do padre Christian Shankar sobre a subida à montanha. Padre Christian fez uma belíssima reflexão, eu coloquei na página da paróquia do Facebook, apesar dele não estar falando especificamente da montanha do Sinai, mas ele aborda de uma forma muito bela essa questão que Deus nos convida a subir a montanha. Também, como eu tive o meu querido mestre e professor Padre Caetano, que tinha sido monge trapista. O monge trapista, os trapistas, são uma reforma que teve na ordem beneditina para voltar à pura observância da regra beneditina. Padre Caetano era um homem de muita experiência de oração e contemplação. E eu me admirei, nunca esqueci da pequena palavra que ele disse. Ele era belga, mas escutou o canto do Roberto Carlos, A Montanha, e ele disse que aquele canto do Roberto Carlos era uma verdadeira oração. E de fato, naquele canto do Roberto Carlos, ele diz que vai subir a montanha para ficar mais perto de Deus e rezar. É exatamente esse o convite que nós temos diversas vezes dentro das Sagradas Escrituras sobre a montanha como um local de oração. Domingo mesmo, ontem, nós escutamos o Senhor multiplicando os pães e depois ele se desencontrou lá da multidão. A multidão queria fazê-lo rei. Ele se retira e sobe a montanha para rezar. Está lá no Evangelho.
Então nós somos também convidados pelo Senhor a subir a montanha. Essas são as diversas indicações que nós temos nas Sagradas Escrituras. O padre Christian Shankar, ele faz diversas citações sobre montanhas que os homens de Deus sobem para orar, mas eu queria também expressar uma situação. Eu estive lá em Israel em 2012 e nós fomos subir o Monte Tabor. Foi muito difícil a subida do Monte Tabor, porque a subida do Monte Tabor nós não fomos a pé, fomos de carro. Mas a região está dominada por islâmicos, eles fazem a maior dificuldade para se subir a montanha do Tabor. E quando eles resolveram nos levar, é cheio de curvas a montanha, eles iam numa velocidade louca que o meu coração ia ter por sair pela boca. E eu disse assim, meu Deus do céu, se eu soubesse que para subir o Monte Tabor ia ser desse jeito. Mas quando nós chegamos na parte de cima da montanha do Tabor, nós vimos que coisa mais maravilhosa. Parecia que a natureza cantava, exultava, louvava a Deus. Então, assim, a subida à montanha, muitas vezes, exige da gente uma abertura de coração, até o nosso próprio coração pode entrar em choque com situações tão decisivas, tão importantes nessa subida. Nós vamos subindo, então, para nos encontrar com Deus. Então Moisés sobe a belíssima montanha do Sinai. E belíssima assim, aspas, não é? Porque é uma montanha mais de rochas mesmo, é uma montanha menos verde, são mais pedras que compõem a montanha do Sinai. Quando ele sobe o Sinai, é dito que Deus desceu sobre a montanha, umas nuvens, não é, pesadas de chuva, cobriu a montanha, chovia, trovejava, saíam raios. Quer dizer, Moisés foi ao encontro de Deus numa experiência muito intensa. Nós temos também nos salmos, dos nossos cantos de salmos, que diz que a voz de Deus é como o trovão que ressoa, a voz de Deus retorce os carvalhos. Então, assim, nós temos essa situação muito intensa desse encontro de Moisés com Deus diante de uma chuva intensa, diante de raios e diante de trovões. Também podemos pensar diversas coisas aí, que a voz de Deus, ela deve ressoar profundamente no nosso coração. Podemos nos lembrar quando nosso Senhor foi batizado, que diz lá nos textos evangélicos, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba e o Pai diz, este é meu Filho amado, em que ponho minhas alegrias. Mas o povo que estava em volta diz que é como se tivesse escutado um trovão, essa voz intensa do Senhor. Então Moisés sobe ao encontro de Deus. E como deve ter sido maravilhosa esse encontro e essa experiência com o Senhor, que concedeu para ele diversas orientações e deu os 10 mandamentos para Moisés. Moisés deve ter, é dito que ele subiu a montanha do Sinai, passou 40 dias em jejum a pão e água, nem comia e nem bebia, um negócio muito intenso. Quer dizer, Moisés era um homem de muita penitência e de muita oração e que tinha esse encontro com Deus. Mas na narrativa de hoje, Moisés está conversando com Deus e Deus está falando sobre o que está acontecendo lá embaixo. E as coisas que estão acontecendo lá embaixo não estão muito boas. Essa narrativa nós temos 2 momentos. O momento anterior, antes de Moisés descer, nós escutamos hoje então Moisés já descendo da montanha, vendo aquela situação de idolatria do povo, e depois Moisés sobe de novo para conversar com Deus. Mas na primeira subida, no primeiro diálogo, que hoje a liturgia não nos guardou, nós temos uma oração muito incrível de Moisés. Moisés entra em juízo com Deus. É muito parecida a situação de Abraão com Deus também, quando Abraão entrou em juízo com o Senhor
pedindo pelo povo lá de Sodoma. Então o que acontece? O que é que estava acontecendo? O povo estava lá embaixo, fazendo idolatria, adorando o bezerro de ouro. E Deus, ele começa assim a dizer umas coisas muito intensas. E o que é belo é o seguinte, é porque a manifestação de Deus, segundo o Êxodo, era muito intensa. Trovões, raios, nuvens pesadas, chuva. Deus vai dizendo as coisas para Moisés e Moisés vai argumentando com Deus. É muito incrível isso, a amizade que ele tinha com Deus, a humildade que Moisés tinha de apresentar algumas questões para o Senhor. Então o Senhor vai como que dizendo, olha esse povo aí que tu tiraste lá do Egito. O Prado Flores faz uma comparação que é mais ou menos assim, um pai e uma mãe. Quando o filho, não sei, eu não vi isso na minha casa, mas a comparação do Prado Flores. Prado Flores dizia que quando o filho faz uma coisa errada, o pai diz para a mãe, é teu filho aí. Aí a mãe é teu filho. Quando o filho faz uma coisa errada, o filho é do outro. Quando o filho faz uma coisa boa, é o meu filho. Pois então, Deus está aqui falando sobre o povo, que foi Moisés que tirou o povo lá do Egito. Aí o Moisés vai dizer, não, foi o Senhor que tirou o povo do Egito. Foi o Senhor que tirou, foi o povo que o Senhor tirou do Egito. Então, Deus diz que vai castigar o povo, não é? E vai exterminar. Então, assim, mas que vai manter Moisés. E nós temos isso novamente quando Moisés sobe para pedir perdão. O que é que Moisés poderia dizer? Moisés poderia considerar, pode acabar com esse pessoal mesmo, que não, tudo cabeça dura, que não tem jeito. A gente tirou eles lá do Egito, o Senhor mostrou o seu poder e já estão aqui na idolatria desse jeito. Então, assim, Moisés poderia concordar que Deus iria destruir o povo. Muito parecido com aquela situação que Abraão poderia concordar com a destruição lá de Sodoma. Mas Moisés faz aqui um negócio incrível que não foi feito lá pelo Abraão. O que é que Moisés diz? Senhor, se o Senhor riscar do mapa esse povo, o Senhor também pode esquecer de mim, o Senhor pode me riscar. O Senhor pode riscar esse povo, pode me riscar também, a história acaba por aqui. O que é que de fato Moisés faz na sua oração para pedir perdão pelos pecados do povo? Moisés oferece a própria vida diante de Deus pelo seu povo que está numa situação difícil. Essa situação aqui de Moisés, ela é muito intensa, porque na verdade, às vezes a gente fala sobre intercessão, interceder. Um verdadeiro intercessor, ele dá a vida diante de Deus pelo povo. Então aqui Moisés é muito corajoso, quer dizer, ele está diante de manifestações do Senhor, com nuvens, com raios, com relâmpagos. Ele poderia talvez se intimidar diante daquela maravilha da manifestação do Senhor, e ele tem a simplicidade, Senhor, me perdoe aí, me desculpe, mas perdoe esse pessoal. Se o Senhor não quiser perdoá-lo, o Senhor também pode acabar comigo. Moisés dá a vida pelo seu povo. Aqui então, é claro que a situação não é de concordância com o pecado. Não é que se possa pecar e que Deus vai sempre perdoar. Não, a situação não é essa. A situação é pedindo perdão, esperando que o povo possa mudar de vida. Então Moisés sobe a montanha, tem esse encontro maravilhoso com Deus, mas quando ele volta para a realidade do seu dia a dia, as coisas não são tão simples, as coisas não são tão fáceis. Ele até às vezes, como é dito aqui, ele se enche de ira, ele se descontrola. É muito também a nossa vida. Nós nos encontramos com Deus, nós subimos a montanha, devemos subir a montanha para se encontrar com o Senhor, mas quando nós descemos também a montanha, a vida continua com seus desafios, com suas lutas, e nós precisamos também pouco controlar a nossa ira, os nossos desencontros, e poder seguir em paz, seguir em frente naquela missão que o Senhor nos deseja e nos confia. Também essa situação que nós temos de Moisés na montanha
que é uma montanha onde tem uma chuva intensa. Essa chuva fala muito das bênçãos do Senhor para nós. Quando nós nos encontramos com o Senhor, Deus derrama suas graças, Deus derrama suas bênçãos, Deus nos socorre, Deus nos fortalece, Deus nos ajuda. E por mais também que os desafios possam ser grandes, Ele sempre estará ao nosso lado para que nós possamos enfrentar todos os desafios. Nós também podemos aqui lembrar a situação lá do Monte Tabor. No Monte Tabor, os discípulos estavam achando tão bom ficar lá com o nosso Senhor, com Moisés e com Elias, mas depois eles tiveram que descer a montanha. Eles tiveram que descer a montanha e enfrentar a missão. A nossa oração, o nosso encontro com Deus, não é para que a gente fuja da nossa missão, das nossas obrigações. Muito pelo contrário. É para que Deus possa nos iluminar e nos ajudar. Fazer também como o nosso Senhor fez, como nos relata o Evangelho desse domingo. Quando o povo quis fazer do Senhor rei, nosso Senhor retirou para o monte para orar, para perguntar mesmo como é que as coisas estavam acontecendo, pedir a luz do Pai de como ele deveria continuar a missão. Pois bem, nós pedimos a Deus também, nesse encontro com Deus na Santa Missa, que sempre é um subir a montanha Santa Missa, que Deus possa nos iluminar, nos fortalecer, para nós levarmos a nossa missão com o ânimo e a coragem de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.